Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver assistindo esse vídeo. E hoje, pessoal, eu vou falar dos alimentos inflamatórios, porque eu já falei de vários alimentos bons aqui no canal. Agora eu preciso falar também desses alimentos que são inflamatórios, que ajudam a inflamar o nosso corpo, que fazem mal, fazendo o nosso corpo ficar inchado, tá ok? Mas antes, peço a você que se inscreva no canal, curte, compartilhe, ative o sininho das notificações, beleza? Primeiro falando aqui para vocês, para deixar bem claro, que existem as inflamações, que existem dois tipos de inflamações. As inflamações agudas e as inflamações crônicas. As inflamações agudas é quando, por exemplo, podemos nos cortar ou tomar uma picada de algum inseto. O nosso corpo usa como defesa uma inflamação para que essa picada ou esse corte seja inflamado, para que as células de defesa atuem, para que também ocorra a cicatrização daquela picada ou lesão. Então, podemos observar que no caso da inflamação aguda é algo bom. Não podemos encarar uma inflamação aguda como maléfica, porque essa inflamação é um mecanismo de defesa para o nosso corpo. O problema mesmo é quando acontece a inflamação crônica, porque essa inflamação acontece dentro do nosso corpo. E acontece que o nosso organismo começa com um processo inflamatório sem que não tenha acontecido nenhum ataque, ou seja, nenhum vírus ou bactéria está ameaçando o nosso organismo. E mesmo assim, ele entra nesse processo inflamatório. Quando estamos cronicamente inflamados, aí sim precisamos ficar preocupados, porque o nosso corpo não sabe o que está acontecendo. E é nesse momento que acontecem muitos malefícios. O metabolismo da pessoa cai quando ela está com uma inflamação crônica. E por isso existem pessoas que estão querendo perder peso e não conseguem, devido a esse metabolismo lento. Então acontece que devido a esse metabolismo lento, você pode ficar cansado, pode ter constipação, o cabelo fica fraco, as unhas ficam fracas, a pele fica seca, porque a tireoide ela para de produzir a T3, que é um hormônio que te dá energia, para produzir T4. Então é através do processo de inflamação crônica que o corpo passa, que a nossa tireoide para de fabricar a T3 e o nosso metabolismo cai, levando essas fraquezas como consequência. Outro hormônio que o nosso corpo deixa de fabricar é a testosterona, porque se o corpo está inflamado, a última coisa que ele vai precisar é de hormônios sexuais. O nosso organismo precisa se defender e por isso ele precisa poupar energia. Então a testosterona cai. Nesse momento, o nosso corpo interpreta que nós precisamos sobreviver e não reproduzir. E a testosterona não se dá apenas em homens. A testosterona que é a responsável pela libido. Os homens têm mais do que as mulheres, mas as mulheres também têm libido. Portanto, elas têm testosterona, mas em menos quantidade. Então isso também vai atrapalhar as mulheres a sentirem vontade de fazer sexo. A inflamação crônica pode deixar o cérebro em desequilíbrio. Podemos ficar com a memória comprometida quando ficamos inflamados. Podemos ficar mais estressados e mais depressivos. A inflamação crônica é uma doença muito séria e ela invade todo o nosso corpo, podendo acontecer de serem criadas placas de gorduras nos vasos sanguíneos. E se entope algum vaso, nós podemos ter grandes problemas. A pessoa pode ter trombose, infarto ou AVC, dependendo de onde está esse entupimento sanguíneo. Podemos ter também problemas nas articulações do nosso corpo, também devido a essa inflamação. As dores por todo o corpo também podem acontecer devido a essa tão famigerada inflamação. Portanto, quando o corpo está inflamado, as células de defesa, lembra do nosso sistema imune que eu falei no outro vídeo, no vídeo anterior? O que acontece quando isso ocorre? Ocorrem doenças autoimunes. Quando temos inflamações, as células de defesa vão combater órgãos sadios. E podem acontecer essas doenças que são ignoradas pelo nosso sistema imune. Daí o fato de serem doenças autoimunes, porque o nosso sistema de defesa não combate essas doenças. As chances de se contrair câncer também são grandes. Podemos fazer exames sanguíneos
para saber como está o processo inflamatório do nosso corpo e saber se estamos com inflamação crônica. Procure um médico pedindo esse exame para que você possa saber se você está ou não com essa inflamação crônica. Existem vários exames sanguíneos, tá ok? Mas e aí? Quais são esses alimentos que são inflamatórios, que ajudam a inflamar o nosso corpo e precisamos ficar longe deles? Por incrível que pareça, um dos piores alimentos inflamatórios é o leite. E tem um vídeo aqui no canal falando sobre os malefícios do leite. O leite tem o seu açúcar chamado lactose, que simplesmente não conseguimos quebrar esse açúcar que chega no nosso corpo. E essa lactose ela passa para o nosso sangue, fazendo com que aconteça uma inflamação. E não adianta tomar leite sem lactose, porque a lactose ela simplesmente é quebrada em lactase e galactose, que pode até ser pior e que pode inflamar ainda mais. Os carboidratos que são refinados, como as farinhas, elas têm um poder digestivo muito grande. E a farinha de trigo também, principalmente porque contém o tão famigerado glúten. Esses carboidratos, eles são digeridos logo no começo do intestino, trazendo bactérias e células inflamatórias, atrapalhando, por exemplo, de ser quebrada uma fibra, que ela é recebida apenas no final do intestino, e essas fibras, elas alimentam as bactérias boas que tem no nosso intestino, que fazem parte da nossa microbiota intestinal. Então, pessoal, fibras são boas, já os carboidratos não são bons, evite-os. Outro alimento são os embutidos em geral, que são inflamatórios e também cancerígenos, pelo fato do nitrito e do nitrato que são contidos nele. Melhor mesmo é não consumir nenhum alimento processado e ultraprocessado. Temos também os óleos vegetais que são trans, ou seja, que passaram por hidrogenação parcial. Eles também são inflamatórios. Para que eles não fiquem rançosos, esses óleos são hidrogenados, passando a se tornar um veneno para o nosso corpo. Então, pessoal, evite gorduras trans. Outro aqui é o álcool. O álcool é extremamente inflamatório. Portanto, pessoal que toma cervejinha aí, fique atento. O álcool, ele é tóxico para o nosso fígado. Então, quanto mais álcool ingerir, mais células do fígado são lesadas, causando inflamação. Porque o nosso corpo fica em estado de alerta quando acontece qualquer coisa com alguma célula do nosso corpo. A frutose também é inflamatória. A frutose, que é o açúcar presente nas frutas. Você está notando que tudo está sistematicamente interligado? Não é por nenhuma coincidência, porque todos os alimentos que fazem mal são os mesmos de sempre, que causam inflamação, que causam câncer, que causam doenças de vários tipos. A frutose sem as fibras causam os mesmos males que o álcool no fígado, causando inflamação. E temos aqui, como eu disse anteriormente um pouquinho, nada mais nada menos do que todos os alimentos processados e ultraprocessados. Temos corantes, aromatizantes artificiais, conservantes artificiais, que o nosso corpo não sabe o que são e que ele não sabe o que fazer com aquilo que é ingerido. Essas substâncias, pessoal, são totalmente inflamatórias para o nosso organismo, causando essa inflamação crônica. Temos realçadores de sabor, gente. Fuja desses alimentos que contêm esses glutamatos monossódicos, que são altamente cancerígenos. Fuja de alimentos industrializados e procure alimentos naturais. Peço que você procure evitar ao máximo alimentos que são engarrafados, encaixotados, ensacados, envasados, enlatados e procure se alimentar de bons alimentos, alimentos que são descascados, cortados, quebrados. Acho que você entendeu o que eu quero dizer, não é mesmo? Se você quer acabar de vez com as inflamações crônicas, evitem ao máximo esses alimentos, tá ok? Então eu agradeço a você que assistiu o vídeo até aqui, muito obrigado. Peço mais uma vez que se inscreva no canal, curte, compartilhe, ative o sininho para as notificações, beleza? Valeu e até mais!